Paz do Senhor amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje o nosso momento é do livro de Amós. E em Amós nós vamos ver que os personagens são Amós, o próprio Amós, e em Judá o rei Uzias, em Israel Jeroboão II, principalmente aqui em Israel. Quem escreveu o livro foi o próprio Amós, ele é o autor do livro. E Amós tem esse nome porque o profeta Amós tem como significado a palavra Amós, o nome Amós, aquele que ajuda a carregar o fardo, aquele que está disposto, portanto, a auxiliar no carregar do fardo. Então esse é o significado do livro de Amós, que leva o nome do próprio autor. O contexto histórico é bem interessante. Israel estava vivendo um declínio moral. Isso a gente já sabia, nós já dissemos isso a vocês várias vezes. Alguns profetas já haviam sido chamados e não é diferente agora para Amós. Então ocorre um declínio moral em Israel. Há muita corrupção, muita podridão, enfim. Então Deus chama para que venha a cumprir o seu ofício de profeta a Amós, que era, na verdade, um pastor. Ele pastoreava e ele colhia, diz a Bíblia, e era colhedor de sicômoros, numa cidade chamada Tecoa, que fica a 20 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. E aí, o que seriam esses sicômoros? Sicômoros é esta árvore aqui, uma árvore frondosa, uma árvore grande, que vai produzir estes frutos. Está parecendo uva, mas não é, é figo. Né? Então, sicômoro é a mesma coisa que figueira. Uma situação muito importante que nós devemos levar em consideração é que assim que o reino foi dividido em norte e sul, o reino do norte, portanto Israel, teve como rei Jeroboão. Com a chegada de Jeroboão II, que é esta época aqui, Jeroboão simples passou a ser chamado de Jeroboão I, o primeiro rei do reino do norte. E quando rei, o que Jeroboão I fez? Ele edificou uma imagem, ele pegou ouro e ele fez uma imagem de bezerro com ouro. Tá? Ou seja, ele já estava idolatrando e com isso todos os outros reis foram na conversa do Jeroboão I e se desviaram do Senhor. E assim aconteceu com todos os reis, quando ele é chamado então para pregar, para falar a mensagem de Deus para Jeroboão II. Era esse que estava no comando de tudo quando o profeta começou a sua missão. Qual é então a mensagem do profeta? Ele está denunciando essa corrupção moral, essa corrupção religiosa, ele está denunciando a podridão do reino. Então, era corrupto, era podre, havia uma decadência moral, uma decadência religiosa, idolatria, heresia. E aí ele começa a anunciar então o juízo de Deus. Não há mais chance, não há mais saída, o juízo de Deus já está aí. E qual é esse juízo de Deus? Vocês vão passar pelo cadinho de Deus, vocês vão passar pelo cativeiro. Isso aconteceu 30 anos depois de Jeroboão II. Então, ele não se converte, os outros reis que vêm em seguida também não se emendam, e a profecia, aquela palavra do profeta, 30 anos depois, vai acontecer. Ou seja, eles vão para o cativeiro assírio. O esboço, então, em primeiro lugar, sermões e apelo pelo julgamento, ou seja, isto vai acontecer, se emendem, e como não aconteceu, as visões sobre o futuro. O que é que vai acontecer? Tudo isso, desde o pedido para se converter até a visão
do que iria efetivamente acontecer, realmente acontece 30 anos depois. 30 anos depois do profeta profetizar isso. Amém, amados? Bons estudos.